Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Sônia Jordão, um podcast voltado para ajudar empresas e profissionais a serem cada vez melhores. Hoje eu tenho aqui nada mais nada menos do que a minha amiga doutora Edila Thaís. Edila, diz aí a que viemos? O tema, só mais uma coisinha. Antes, o tema de hoje é liderança feminina. Na verdade, vamos falar de muita coisa de liderança, mas vamos focar um pouco mais em liderança feminina. Sônia, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, conversar sobre esta questão tão importante. A gente sabe que no Brasil, quando você pensa em empreendedores, grande parte, a maioria, mais de 50%, é feminino. É uma liderança feminina dentro do empreendedorismo. E nas empresas, um número cada vez maior de mulheres estão assumindo essa liderança. Mas como tudo na vida, Sônia, nós temos os ônus e os bônus de sermos ou de estarmos nessa liderança, de sermos essa liderança e de estarmos nessa liderança. Eu acho que é isso que nós vamos discutir, não é? É por aí. Por quê? Porque liderança, a liderança feminina acontece principalmente dentro de casa, né? Porque as mães, para mim, é o grande exemplo de um líder, principalmente do líder servidor. Elas fazem tudo para ajudar os filhos, pelos filhos e tudo. E o dia que ela precisa de alguma coisa, ela pede, uma boa mãe, claro, não estou falando de uma mãe qualquer, né? Uma boa mãe. Mas quando ela pede, o filho não consegue negar. E isso, às vezes, nós temos que levar a liderança servidora para as empresas. Mas, Edila, tem grandes problemas para as mulheres assumirem a liderança. E, inclusive, estatísticas mostram que a quantidade de mulheres em cargos de diretoria, CEOs, sabe, principalmente de médias e grandes empresas, está crescendo, mas está longe de ser ainda o que precisa. Ter o equilíbrio, você gosta bem do equilíbrio, né? Exato. Sônia, realmente é um desafio. Eu acredito que a maternidade, a família, ela nos ensina a ter essa liderança. E, na verdade, aquela mulher que está nessa situação, e mesmo que, né, é aquela que combina também a família e o trabalho. E se ela não se vê como líder, uma das coisas que ela precisa é de se empoderar, né, Sônia? Porque a primeira liderança dela começa ali. Aliás, se a gente der um passo atrás, a primeira liderança dela começa na vida dela. Toda liderança ela começa na gente, né? E ela estende para a família, no caso da mulher, porque isso é muito esperado dela, e estende para o trabalho. Infelizmente, realmente, a gente ainda não tem esse equilíbrio desejado, mas estamos caminhando a passos curtos, mas estamos caminhando para um posicionamento. E, na verdade, existe, eu acho que hoje, uma questão interessante é que antigamente se falava assim, ou você faz a opção pela carreira ou você faz a opção pela família, pela sua vida pessoal. E hoje a gente já vê que é possível a gente fazer opção pelas duas. Aliás, eu falo que qualquer alta performance, seja em qualquer lugar, a gente tem de ter produtividade e qualidade de vida. E essa família, ela está tanto na produtividade quanto na qualidade de vida, né? Não tenho dúvida, viu, Edila? Não tenho dúvida. Mas nós que somos a geração Baby Boomer, né? Que estamos aí há um pouquinho mais de tempo do que essa meninada, nós sabemos bem que nós enfrentamos alguns desafios, né? Mas sabemos também que liderança é uma coisa que você só atinge se você quiser. Você só assume numa empresa a liderança, você tem que querer assumir. Você pode até ser uma líder, eu falo do líder de bastidores, do líder do zum, 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 porque você pode não ter cargo nenhum de chefia
e liderar uma equipe para poder conseguir tudo que você quer. A gente sabe que tem líderes que conseguem levar uma empresa inteira para uma greve e ele não tem cargo nenhum de chefia. Então, são coisas diferentes. Você tem a liderança, que é a capacidade de influenciar o outro para fazer aquilo que você quer que faça. E isso na vida nós temos muito isso. Vamos liderar nossos amigos, vamos liderar nossas famílias, vamos liderar o namorado, sei lá, todo mundo, vamos liderar os filhos, vamos liderar nas empresas também. Nosso foco são as organizações aqui, mas a liderança acontece, eu falo que tem momentos de uma festa, tem que saber quem é o líder, quem que organiza algumas coisas, morreu alguém, quem que vai cuidar? É o líder que sempre tem uma pessoa que toma a frente, essa pessoa é aquele líder. Mas a mulher, ela tem uma facilidade, tem muitas características que ajudam, né, Edila? Muitas características que ajudam a mulher a liderar, mas as empresas têm algumas dificuldades de conseguir que as mulheres queiram assumir esses cargos de chefia. Você concorda com isso? Olha, eu acredito que, na verdade, existe uma questão que é o tempo. Né? Eu gosto muito de falar sobre a ideia de que propósito, mas o propósito tem o tempo. Então, às vezes, o meu tempo, agora eu tenho um propósito de chegar na liderança, mas esse não é o meu tempo. Mas cabe, não é o tempo que eu estou colocando para mim, tá? No tempo seguinte. Talvez vamos colocar esse tempo como o objetivo principal. Mas há uma coisa que é muito interessante. A mulher precisa de ver que ela tem uma capacidade e que ela pode transformar. Sabe o que eu gosto de pensar, Sônia? Que a liderança, ela faz muito sentido quando ela não é para mim e por mim. Mas eu penso que ela é para nós e por nós. Então, faz muita diferença quando eu assumo uma liderança, porque eu vejo que eu tenho uma visão, eu tenho um objetivo, esse objetivo casa com o da empresa e eu posso levar aquele objetivo a ser alcançado de uma forma mais, não só efetiva, com produtividade, mas de uma forma mais afetiva, pensando nessas relações. E quando eu falo em afetiva, eu estou falando de relações saudáveis. Certamente. Ô, Edila, vamos contar um pouquinho do que nós já passamos para poder chegar em cargos de liderança, para poder assumir, para poder alcançar o que a gente queria, porque você não chegou doutora lá quando você era bem jovem, você não fez esse doutorado. Eu também comecei meu mestrado e larguei, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas, muitas mulheres, acontecem isso. Eu comecei meu mestrado e larguei a tese quando minha filha nasceu, minha primeira filha. E era um tema lindíssimo. Eu falo que eu sou uma pessoa um pouquinho à frente do meu tempo. Imagina, em 1980, a minha tese era Produção e Economia de Energia. Poxa. Olha, e eu tratava do tema de otimização da combustão de uma mistura de fino de carvão e álcool. E era um negócio muito bonito. Mas eu tive que abandonar para poder ser mãe, né? E eu também dava aula na PUC na época e acabei nunca terminando esse mestrado. Agora a coisa foi diferente. Como é que aconteceu com você? Bom, Sônia, realmente, eu acho que a mulher, ela tem muitos momentos que ela tem que fazer as escolhas, não é isso? Eu fui uma das que fiz as escolhas. Tinha minha filha pequena, com menos de 6 meses, aliás, ela já tinha 6 meses, quando eu passei na possibilidade do mestrado e também passei na mesma época para ir dar aula na faculdade. E eu olhei para o que ia acontecer na minha vida, para todos os meus horários, e eu falei, não, eu prefiro deixar para depois. Por isso que eu falo que às vezes a mulher, ela tem o seu tempo. 10 anos depois,
tive a oportunidade de voltar primeiro para o mestrado, e aí foi muito bom, inclusive porque eu levei toda a minha bagagem do que eu tinha produzido nesses 10 anos, de toda uma metodologia inovadora. E você fez, então, o mestrado com a filha já entrando na aborrecência? Fiz o mestrado com a minha filha entrando na chamada aborrecência, aquilo que me incomodou tanto lá atrás que me fez pensar nesse adolescente. Isso foi muito interessante. E o mestrado, ele vem, né? Isso é que é legal, os ônus e os bônus, né? O mestrado, quando eu passei pela banca, eu falo que eu tive um presente e eu tive um desafio. Como eu apresentei uma metodologia nova, eu ganhei o presente, a bolsa do doutorado. Olha, que legal! Mas eu tive também o desafio de como é que você vai formar esse professor, esse adulto, para trabalhar com essa metodologia. A minha metodologia que eu propus é uma metodologia ativa, que hoje está muito na moda, e é o que eu trabalho hoje nos meus treinamentos. Continuei. Aceitei, ganhei a bolsa, aceitei o desafio, e isso foi o bônus, né? Então você fez mestrado e logo depois completou com doutorado. Legal. Isso, qual era o tema? O meu mestrado, né, era o ensino, uma metodologia participativa para o adolescente urbano pós-moderno. Oh, que legal. E como é que você entrou nesse negócio de liderança? Porque nós duas estamos aqui neste livro. Eu e a Edila temos algumas coisas em comum. Primeiro que eu a conheci, né, por meio deste livro, que nós somos coautoras. As duas somos coautoras desse livro, que é da coleção Foco e Resultado. A outra coisa que nós temos em comum é que nós somos jovens há mais tempo que essa turminha que está aí, né? Somos da geração Baby Boomer. Além de sermos mulher e de falarmos sobre liderança. Como é que você entrou nessa história de liderança? Bom, liderança, ela tem etapas, né? A primeira liderança é a sua autoliderança. Quando eu estava lá com os adolescentes, foi exatamente o momento que eu trabalhei muito liderança de equipes, porque você trabalhar com metodologias ágeis significa, e ativas, significa trabalhar em grupos, trabalhar em equipes. E quando eu aceitei esse desafio, eu fui para um outro lado, porque eu tive de largar os adolescentes para começar a trabalhar com adultos. E aí eu comecei um outro momento, que era liderar líderes. Professores são líderes. São líderes na sala de aula. Fui para dentro de empresas. Dentro das empresas eu treinava equipes, mas treinava líderes. Então eu fui aprender a ser líder de líder, e no meu doutorado ele é exatamente isso. Ele é para a liderança. Ele é a formação da liderança. E já era nessa visão de o que é esse líder que no começo do século XXI. O que é ser líder no início do século XXI. Aí você começou a estudar o tema. Já vinha estudando e me aprimorei mais ainda. E eu comecei com a gestão, né? Você sabe que nós começamos na mesma época? Porque eu também, mas a minha história é um pouquinho diferente, né? Comigo foi porque eu fui buscar melhorar a mim mesma. Quando eu descobri que eu era gerente de empresa e tudo, mas eu era uma líder daquele tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Eu era bem autoritária mesmo. Porque eu tinha aprendido assim, né? O que a gente tinha aprendido na nossa infância, do tipo do líder, mas não estava funcionando com os jovens. E aí eu passei por uma avaliação 360 graus, que eu criei na empresa, sabe? Eu li na revista Você S.A., quando a revista estava começando a ser lançada. Eu gostei da ideia de ser avaliada por pares, pelos superiores, pelas pessoas subordinadas, e eu resolvi fazer, porque eu já tinha desenvolvido uma avaliação. Agora, veja só, eu sou engenheira mecânica e criei uma metodologia de avaliação de desempenho da equipe. Eu já avaliava a equipe. Aí eu resolvi, quando eu li, falei, eu quero ser avaliada também. E nessa avaliação, Edila, você não imagina o que saiu.
coisas que eu falei, pô, mas desse jeito eu não vou conseguir ter os resultados que eu preciso. Eu não estou sendo a líder que precisa ser. E aí eu comecei a estudar liderança. Foi interessante. Eu comecei, acho que foi em 99, que eu estava numa empresa que a gente estava implantando a ISO 9001, tinha acabado de certificar a empresa, né? E foi quando eu fiz essa avaliação, passei por essa, 99 ou 2000, que eu passei por essa avaliação 360 graus. E aí comecei a estudar liderança. Foi mais ou menos na mesma época. Olha como é que as linhas se cruzam. Mas você teve muita dificuldade como líder, como gestora, como líder de homens. E quais as dificuldades como mulher que você enfrentou? Conta pra nós, porque temos algumas, além das dificuldades. Mas vamos lá, quais as dificuldades? Olha, eu vou lembrando, ainda lá dentro da escola, quando eu fui ser supervisora do ensino médio. E aí tinha mulher baixinha com 23 anos. Você imaginou eu chegar numa escola de ensino médio, onde a maioria era homens, e como é que eles me olharam? Então, eu não me esqueço que depois do primeiro dia, eu passei no centro da cidade, comprei uma sandália de um salto alto, bem alto. Depois, cheguei em casa, olhei todo o meu guarda-roupa, falei, peraí. Aí fui tirando as saias, naquele tempo eu gostava muito de saia midi, saia longa. Tirei todas as saias, falei, peraí, a partir de amanhã peguei minhas coisas de colocar. Não, eu gosto muito de batom, mas fora isso, é o que geralmente eu uso, é batom. E aí eu falei, não, amanhã eu vou chegar lá toda maquiada. E arrumei, e a partir do dia seguinte, cheguei lá poderosa. Exatamente. Chegou poderosa. E foi muito interessante, porque era uma das coisas, né, que é importante, que eles não, apesar de mudar a forma de me olhar, começa o teste, né? Quero ver se você consegue. Eles são igual filho faz com pai. Pai e mãe. Edila, tem uma teoria, uma coisa que eu ouvi, que é o seguinte, diz que os líderes gastam 6 meses para conhecer os seus liderados. E os liderados, com 6 horas, já conhecem os seus líderes. Mas você está falando, eu estou lembrando que eu comecei a dar aula muito nova também, né? Comecei primeiro a dar aula particular, mas eu dava aula para o 2º grau, eu ainda era estudante. Então, eu comecei com 20 anos. E você disse que você é baixinho, eu sou bem mais baixa que você, né? Minha altura é 1,5 m só, né? E eu era magrinha. Só que eu era poderosa também, mas não era com a maquiagem, com salto, nem nada, não. É o bendito do tom de voz, o jeito de falar e o jeito de andar, sabe? Mas a gente tem isso, né? Acaba... Mas no meu tempo, naquele tempo... O seu é mais jovem, você é mais jovem que eu um tempinho, né? Uns 10 anos. Então, eu comecei com turma, dei primeira aula em 70, eu formei em 76, acho que foi 73, porque 74, 72 ou 73, 73. Porque em 74 eu já dava aula para a faculdade. Eu, antes de me formar, eu dava aula na faculdade. Mas não tinha tamanho. Mas eu nunca quis saber, não, sabe? A gente sabe o que a gente tem dentro. A gente sabe o que a gente tem de importante para contribuir com o outro. Então, eu tenho de colocar isso para fora. Eu vou voltar a repetir, né? Nunca é sobre mim. É sobre mim com o outro. O que eu posso trazer também de contribuição para nós. Mas as mulheres, de uma maneira geral, quando elas têm que liderar, né, uma equipe, principalmente, não importa se é masculino, mas a gente, veja só, nós lideramos pessoas de gerações diferentes, né? Eu dava aula, tinha muitos alunos mais velhos que eu. Eu tinha muitos alunos mais velhos que eu na sala de aula e tudo. Então a gente tem que ser, como é que é?
Prepare que agora é hora do show das poderosas. A gente vai, né? Sônia, é muito interessante, porque se a gente for, né, nós estamos fazendo a comparação da família e da equipe lá da empresa. Se a gente for pensar na família, o filho do adolescente fala assim, minha mãe acha que sabe de tudo, mas ela não sabe, ela não está sabendo, eu sei mais do que ela. E depois ele descobre que, poxa, minha mãe tinha razão, ela podia não saber de tudo, mas a minha mãe tinha muita razão. A pessoa lá da empresa, quando ela te vê chegar, seja você por ser mais nova, seja você por ser mulher, seja você por estar na primeira liderança, o que ela faz? Ela pensa o seguinte, essa pessoa não sabe o que ela fala. E aí ela vai ser testada. É nesse momento que a gente precisa ter duas coisas. Primeiro, você tem de ter uma capacidade. Se você quer chegar à liderança, você tem de se preparar para ela. Tem de se preparar no conhecimento prático da sua área, mas tem de se preparar também para fazer essa liderança. Nas habilidades gerenciais, né? Exato. Tudo isso. Mas você tem de ter esse outro lado, que é o lado uma palavra que a gente fala hoje, né? Da vulnerabilidade. É saber o seguinte, eu não preciso de saber tudo. E eu posso chegar para a minha equipe e falar, gente, nós temos de resolver isso aqui. Ou chegar só para uma pessoa, às vezes eu trabalho, olha aqui, esse tipo de coisa aqui, como é que você resolveria? Na verdade, é bem interessante, né? Porque quando a gente trabalha com equipes, as pessoas, a equipe espera que o líder tenha uma certa firmeza, né? Não é tratar o outro mal, mas você tem que ter uma autoconfiança, o líder tem que ter, quando você está em cargo de chefia, porque, volto a dizer, né? Que nem sempre você é líder, você está em cargo de chefia, mas quando você estiver, é esperado que você tome algumas decisões, né? Mas você tem que trazer a equipe para te ajudar de uma maneira cordial, né? E uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes esquecem, Edila, é que para você liderar, você tem que conhecer a sua equipe. Claro que o autoconhecimento é fundamental. Né? A gente fala muito do autoconhecimento, mas eu, por exemplo, quando busquei o autoconhecimento, eu descobri, por exemplo, que eu tenho uma característica, esse tom de voz é uma característica minha. Não só o tom de voz, mas o jeito de eu falar. Que eu falo de uma forma muito impositiva, muito forte. E esse jeito de falar, ele às vezes é um defeito. E às vezes é uma qualidade. Então, depois que eu descobri isso, hoje em dia, às vezes eu estou com uma pessoa bem delicada, bem calminha, eu às vezes falo para a pessoa assim, não estou brigando não, isso é meu jeito mesmo e tudo. Mas esse tom de voz, ele que me permitiu demonstrar que eu era poderosa muitas vezes e tudo. Então, o autoconhecimento é fundamental, mas se você não conhecer a sua equipe, você tem que saber, né, com a sua equipe, como é que você vai tratar cada um. E o autoconhecimento, ele te ajuda a isso, porque você conhece, mas aí você começa a perceber o outro também. Porque antes do autoconhecimento, é como se a gente colocasse todo mundo na mesma tábua. E naquelas crenças que você tem. Quando você começa a se conhecer, você faz inclusive isso. Olha, isso aqui, meu tom de voz pode ser um dom, como pode, ou uma bênção, como pode ser uma maldição. Então, eu tenho que saber usar, né? Eu tenho que saber, porque eu posso assustar alguém. Mas também eu posso o quê? Eu posso usar aquilo de uma maneira criativa. Eu tenho uma forma que eu acho muito interessante. Quando a gente está já conhecendo tudo mais, quando as pessoas me falam assim, não. Mas não, ele vem assim, eu posso, não. Eu falo não e depois eu falo assim, como é que é? O que é que você está pensando? Mas é sempre brincando. E eu me lembro de uma vez, uma pessoa que estava chegando para a minha equipe,
ela era novinha, né? Tinha 20 e poucos anos. Aí ela falou alguma coisa e eu falei assim, não pode, não. Aí ela virou e falou, eu nunca sei quando você está brincando ou quando você está falando sério. Aí foi muito interessante que a pessoa que estava do lado dela falou assim, pode ficar tranquila. No momento que ela estiver falando sério, você vai saber. E aí a outra olhou assim e falou assim, não, ela vai te chamar lá na sala dela para vocês conversarem. Ai, aí, né, como é que é? Ou seja, elogia em público e critica em particular. Essa é a regra de ouro do líder, né? Uhum. E é uma coisa que a gente, quando eu era mais jovem, eu não sabia disso. Né? Eu tive que aprender isso depois. É uma coisa muito interessante. Uma coisa legal também é preocupar-se com o que o outro está ouvindo, né? Nossa, porque não importa o que você fala, importa como a outra pessoa ouve. E se você não conhece o seu liderado, complica, porque você não vai saber como transmitir o que precisa ser feito, não vai complicar, né? Por isso, desculpa, Sônia, pode Não. terminar. O que eu ia falar é o seguinte, por isso que é importante você pensar que você tem uma liderança de equipe, mas você tem que fazer essa liderança 1 a 1, né? Porque muitas vezes você vai trazer questão para a equipe, mas você vai depois trabalhar com cada um deles no particular e ver, inclusive, como é que grau que a pessoa está, que nível que ela está, daquilo que é pedido, para que eu possa apoiá-la, para que eu possa delegar para ela algumas questões e falar, estou aqui para te ajudar. Pois é engraçado, né? Você tocou num tema interessante. Porque o tal do feedback é uma coisa que muitas vezes o líder tem dificuldade de fazer. E eu quero ainda fazer um podcast só sobre feedback. Muito importante. Mas o tal do feedback é uma coisa que eu vejo assim. Muitas vezes as pessoas se demitem da empresa, ou você demite alguém da empresa. Primeiro que dizem que contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Muitas vezes, né? Mas muitas vezes uma pessoa ser demitida, às vezes ela não foi contratada corretamente, porque não se olhou o que precisava, os conhecimentos e habilidades básicos para aquela função, e acaba você tendo que demitir, mas muitas vezes você não deu o feedback adequadamente. Uhum. Porque um bom feedback, ele pode levar ao crescimento da pessoa. Tem de levar, né? O feedback tem de levar, né? O que você falou é muito importante. Você trouxe uma máxima aí que é verdadeira, né? Infelizmente, a gente contrata muito pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Mas eu tenho uma outra máxima que eu gosto de falar, que é o seguinte, a gente tem uma rapidez imensa de contratar e demora-se muito em demitir. Quando deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário, né? Contratar bem, né? Exato. Para depois não precisar demitir lá na frente. Exato. E o que é essa contratação bem? Uhum. Você precisa de ter o currículo, não o currículo, ter o cargo. A descrição do cargo. O que é que essa pessoa vai fazer? Segundo, pensando nessa descrição, quais são os comportamentos e as habilidades que ela precisa, as competências, habilidades, e que comportamento é esperado dela, né? Para quê? Para que aí eu possa fazer uma melhor seleção. Claro. Quando eu faço essa seleção, que a pessoa chega, eu preciso de ter um momento com ela. Ou tem empresa que tem muito aquele negócio assim, existia uma personagem de um filme, de um programa de TV, que ela fala assim, se vira nos 30. Então, tem empresa que ela acha que todo trabalhador, ele precisa se virar nos 30. Não, esse trabalhador que chega, e graças a Deus a gente já está mudando muito com isso, né? Com a questão desse fit cultural, eu preciso de quê? Falar para a pessoa o que é esperado dela, quais as atribuições que ela tem, e se existem processos para fazer aquilo, se a empresa já tem processo pronto, que ela seja apresentada a isso. Se não, é sentar com ela e falar, como é que você pensa em fazer isso? A gente disponibiliza disso, como é que nós vamos fazer? E acompanhar.
acompanhar para a gente ver. E aí tem um momento que a gente precisa dar o feedback, né? O feedback, que é o quê? É quando você vai falar com ele pontualmente sobre as ações que foram feitas, o que você percebe, e aí tem um momento de ouvi-lo. Como é que você viu? Quais foram as suas dificuldades e quais foram as suas facilidades? Porque às vezes aquilo que eu percebi que eu achei que fosse uma falha, na verdade foi algo que ele não sabia ou que ele não tinha o material. É interessante, porque eu falo que feedback precisa ser sempre baseado em fatos, né? Você sempre tem que conversar com a pessoa. Olha, não é você que é ruim, é isso que você fez que não estava adequado, por isso, por aquilo ou por outra coisa, não importa o porquê. Então, o feedback, ele é bom que seja preparado. Com certeza. Sabe? A gente precisa de preparar o feedback, mostrar onde é que a pessoa pode melhorar, porque aí ele vira um feedback de crescimento, né? E aí tem um terceiro momento, né? Que se você colocou para ele, pontuou as situações, se você ouviu dele as dificuldades, então vamos para o terceiro momento, que é o como é que você se propõe, o que você se propõe a melhorar. Plano de ação, né? de melhoria. Exato. E aí, nesse plano de ação, como é que eu, líder, posso te ajudar? O que é que depende de mim? O que é que você sente a necessidade dessa colaboração? Agora é interessante que às vezes o liderado, ele precisa de ajuda e o líder não tem condição de dar essa ajuda. Então, às vezes, descobre-se que ele precisa de um treinamento, que precisa de buscar apoio de outra pessoa, precisa... Sabe o que eu tenho visto muito nas empresas, Edila? Eu tenho visto muito o seguinte, as pessoas acham que as pessoas são perfeitas e não são. E perfeito é Deus, né? Então, tem que dar oportunidade às pessoas de crescerem, de melhorarem, mas tem que motivá-las também para que elas queiram melhorar. E isso, o feedback pode ser um momento preciosíssimo disso. E muitas vezes demite-se a pessoa porque não deu um bom feedback. Exato. E muitas vezes... E não teve esse acompanhamento. Às vezes você dá um bom feedback, permite a pessoa dela mudar e ela continuar, ela, sabe, e não precisar de uma demissão. Então, o feedback pode ser um momento para isso. Você não concorda com isso? Com certeza, Sônia. As pessoas têm 4 necessidades. Primeiro, elas têm a necessidade de aprender. Então, você tem que sempre pensar que aquilo que ela vai estar fazendo é um momento dela colocar em prática as suas habilidades, mas ela precisa de ter um desafio para ela crescer ali. Então, é um momento de aprendizagem. Segundo, elas precisam de ser ouvidas. Então, elas são ouvidas nas reuniões, mas elas precisam ser ouvidas nesse momento particularmente também do feedback, exatamente. E aí, existe uma outra questão. A terceira necessidade que todo mundo tem é a necessidade de reconhecimento. Poxa vida, eu vi que você melhorou nisso e às vezes você nem chegou aonde eu queria, onde é esperado, mas eu vi o seu esforço. Porque isso também é algo, é um processo que vai chegar. E por último, se ela se sente ouvida, se ela se sente num lugar que ela que ela teve a oportunidade de aprender, se ela se sentiu reconhecida, ela tem a sua 4ª necessidade também como é que eu falo? Também satisfeita. Por quê? É a necessidade de pertencimento. Se ela é ouvida, se ela teve a oportunidade de crescer e se ela foi valorizada, eu falo assim, eu me sinto pertencente. Isso aqui é meu. Agora é interessante que você entrou num ponto que eu costumo falar, que é a forma de liderar homens e mulheres, que é diferente também. E eu costumo, quando eu estou dando as minhas mentorias, sempre eu costumo falar isso, que é o seguinte, homens buscam reconhecimento, mulheres esperam ser reconhecidas, sabe? E isso é uma coisa bem interessante,
Porque a mulher, ela faz, ela não fica perguntando, ela não fica procurando aumento de salário, ela não fica, pelo menos a grande maioria, mas elas esperam que os seus gestores... E reconhecimento, muitas vezes, pode ser só uma palavra. Não, gostei disso que você fez. Esse nó, né? Coisa aqui de mineiro, né? O Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que virou Nossa Senhora, que virou Nossa, que virou nó. Coisa bem daqui do mineiro. Mas é isso. As mulheres esperam ser reconhecidas, esperam que o seu gestor fala para ela que gostou de alguma coisa. E os homens, às vezes, não fazem isso. Os homens não se preocupam muitas vezes com isso, eles simplesmente vai pro salário, ele quer aumento de salário, ele quer... E muitas vezes a mulher... Outra coisa que é interessante, que quando a mulher não é reconhecida, ela cisma de ir embora, aí o chefe quer dar aumento, quer fazer isso, não tem jeito, não tem nada que segura ela. O que você acha disso? Com certeza. Primeiro eu vou te falar uma coisa. Você quer ver um reconhecimento que o homem gosta de ter? É quando... claro que tem a ver com salário, tem a ver com bônus, mas tem a ver também com a liberdade. Quando ele é dado para ele, é delegado... Autonomia. Exato. É delegado um trabalho e fala assim, eu sei que você dá conta. Então, essa autonomia com eu sei que você dá conta é um reconhecimento. Se precisar, eu estou aqui. Agora, a mulher, ela realmente, ela espera essa pessoa, ela é alguém que espera talvez o dia a dia. No dia a dia, ela se doa, doar, vamos colocar numa forma legal, porque não é aquela coisa de doar de tudo. Não, eu me coloco o meu melhor aqui. E eu quero que também esse meu melhor seja visto. E quanto mais, mas ela também gosta dessa autonomia, de receber essa delegação com aquela questão assim, eu sei que você dá conta. Eu me lembro de uma das técnicas que eu tinha dentro da minha equipe. Uma vez eu falei com ela assim, olha, você vai assumir esse projeto a partir de agora. Eu sempre fazia assim, quando a gente tinha novos projetos, eu fui gerente, só fazer uma parte aqui, eu fui gerente de uma gerência intersetorial. Eu tinha, sob a minha responsabilidade, 11 projetos e 8 equipes. E as equipes, né, a princípio, eu cuidava de todos os projetos, mas à medida que ia desenvolvendo, eu trazia. Sempre tinha um que me acompanhava, porque em determinado momento você forma exatamente essa liderança. Então, é você que vai acompanhar. E aí eu me lembro que essa pessoa tinha chegado para a equipe e quando eu convidei exatamente por causa de toda uma formação dela. E 6 meses, e ela ficou me acompanhando num projeto direto. 6 meses depois eu virei para ela e falei assim, a partir de semana que vem, que era a virada do mês, você é a responsável pelo projeto. Nós vamos inverter agora. Você vai ser a líder desse projeto e eu vou ser aquela pessoa que vai te acompanhar. Exato. E aí eu me lembro da frase dela, ela falou assim, Edila, você acha que eu tenho competência? Eu não tenho. Falei, tem sim. Você foi convidada, quando eu te convidei para a equipe foi por isso e eu te treinei para isso. E eu sempre falava, né? Eu te treinei para você ser o meu sucessor aqui nesse projeto. E ela virou para mim e falou assim, Edila, você está apostando, você está acreditando e apostando mais em mim do que eu mesma. Falei, estou, porque eu vejo em você algo que eu sei que você tem. E aí você ganha a pessoa. Pronto. Tá certo. E a mulher, ela precisava, talvez o homem, ele não falaria, ele ficaria satisfeito, não, obrigado por você ter visto tudo mais, mas a mulher, às vezes ela tem essa incerteza, e você, que é o líder, seja mulher, seja homem, você precisa de dar esse reconhecimento, esse apoio para ela. Na verdade, precisa reconhecer todo mundo, né? A gente sabe o quanto que isso é poderoso, né? E a delegação é uma coisa interessante, porque você só pode delegar se a pessoa tiver motivação e competência. Sim. Porque você tem aquelas pessoas, imagina o caso do estagiário, que está chegando ali, que não tem conhecimento daquilo, ele está todo motivado, mas não tem conhecimento. Muitas vezes não dá para você delegar para ele algumas coisas. Você imagina o camarada que está saindo, está querendo mais aposentar, não está com vontade de nada,
que tem todo o conhecimento, mas não tem mais motivação para fazer. Também não adianta você delegar, ele não vai fazer. Uhum. Você tem pessoas que não têm nem a motivação e nem a competência. Isso aí, além de delegar, é bom você mandar ele embora. Esse aí tá na hora de mandar embora. Aí é aquele processo. Quanto mais você deixá-lo dentro da equipe, ele pode exatamente Batata podre. Contaminar. Eu costumo, eu tenho um dos meus dourados, ele tem uma dificuldade enorme de demitir, de fazer essa, apesar de todo acompanhamento, quando chega nessa hora, outro dia eu falei com ele, olha, presta atenção. Mais um caso, né, que demorou muito, eu falei assim, você pode falar que não estragou, não azedou, mas que deixou esse gostinho amargo até que a equipe volte de novo. Se você tivesse cortado lá atrás, quando a gente pontuou, quando a gente viu que você já tinha trabalhado todas as etapas com ele e não tinha conseguido, não deixaria a equipe com esse gosto amargo. É verdade. Mas aí, se você tem a pessoa que tem competência, conhecimento e tem a motivação, delega, porque vale muito a pena. Você sabia que é uma grande dificuldade dos gestores brasileiros a delegação de tarefa? Sim. É uma grande. Agora, as mulheres têm mais facilidade ou mais dificuldade de delegar do que os homens? Na sua Sinceramente, depende. Vou te falar muita questão. Começa olhando dentro de casa. A mulher tem duas coisas. Como mãe, ela tem a mania, primeiro, que ela quer o perfeccionismo. Ela quer, por exemplo, a coxa bem colocada. Bem arrumado, então, ela faz. E aí vem essa ideia. Eu faço mais rápido e fica melhor. Então, a mulher tem esse problema. Ela tem a ideia de que ela quer a perfeição e, ao mesmo tempo, ela quer ir mais rápido. O homem, não. Como ele não tem muito essa questão desse perfeito, né, em todos os detalhes, ele muitas vezes ele não quer, ele acha assim, poxa, eu posso delegar. Ela vira e fala assim, não, muitas vezes ela fala assim, não, peraí, deixa eu fazer. Coisada que eu estava fazendo, eu falei isso outro dia com a minha mentorada. Ela falou que, né, ela é muito daquelas muito prestativa. E aí eu virei para ela e falei assim, teve um dia lá de um lanche especial que ela resolveu ir para a cozinha. Aí eu olhei para ela e falei assim, vem cá, deixa eu ser muito clara com você. Qual que é o valor da sua hora? Aí ela me deu o valor da hora dela, levou até susto quando eu perguntei. Eu falei assim, existe uma pessoa lá da cozinha que é contratada, não é? Qual que é o valor da hora dela? Aí ela falou, você tá vendo que, na verdade, não é o desmerecimento, mas ela faz mais rápido do que você, ela faz de uma forma muito bem feita e você saiu da sua função, que era delegar, acompanhar, dar suporte quando você foi fazer. E ainda sobrava o tempo dela para fazer outra coisa que aquela da cozinha não tinha competência de fazer. Exato. Quando ela saiu da função dela. Então, né? Deixou um buraco ali. Então, a mulher tem muito isso. Ela não é que primeiro, às vezes ela tem medo de pedir, fica com vergonha de pedir, e ela é prestativa, ela acha que ela faz mais rápido. Mas às vezes depende também do perfil, né? Essa delegação, eu tenho visto, independente de homens e mulheres, a pessoa tem dificuldade mesmo de delegar. Mas se fizer a conta direitinho, porque não é só o tempo, é o tempo da pessoa. Fala que ela vai demorar mais. Mas se não deixar, ela não vai aprender. Não vai aprender, com certeza. Né? Tem isso também, né? Porque tem que deixar para ela aprender. E aí ela aprendendo, ela vai fazer mais rápido numa próxima. O Edila, e eu aproveitar e falar para você do meu livro. Olha só o que aconteceu. Quero contar para você não. Para você que está aqui nos ouvindo, né? Aconteceu comigo uma coisa interessante. Em 2001, eu saí de uma empresa e o que eu vi? Eu já não era jovem. As empresas estavam na fase de querer contratar só a turma de 30 e poucos anos.
Então eu estava fora desse perfil. Além do mais, eu tinha um salário alto, né? Porque eu era gerente da empresa e tudo. Então não era tão fácil de arrumar outro emprego. E além disso, ainda era mulher, porque engenheira numa área, eu sou engenheira mecânica, né? E nessa área das empresas tinha um preconceito bem maior que hoje. Então, de uma hora para outra, eu me vi desempregada com todas essas dificuldades. Só que muitas vezes eu tinha contratado pessoas e eu sabia que quando a pessoa chega desmotivada, o que acontece? Ela simplesmente é difícil de contratar essa pessoa, porque ela chega, quando ela passa por um período grande ali sem arrumar emprego, ela vai perdendo a libido, né? Vai desmotivando, e aí acaba sendo mais difícil de ser contratada. Eu não queria perder isso. Aí foi quando eu decidi que eu vou escrever meu livro. Sabe? Porque eu já tinha como meta ser palestrante lá no futuro. Então eu falei assim, o que eu posso fazer para que vai me ajudar lá no futuro? E aí resolvi escrever meu livro. Foi quando eu comecei a escrever meu livro, A Arte de Liderar. Eu saí da empresa, eu decidi numa quinta-feira sair da empresa, saí na sexta, fiquei da quinta até sexta, e no domingo eu resolvi escrever meu primeiro livro. Foi interessante por vários motivos. Eu escrevi esse livro, né, A Arte de Liderar. Foi bastante... Muito bom, viu, gente? Já li, muito bom. Mas foi bem interessante o seguinte, que primeiro, que depois que eu acabei de escrever o livro, eu vi que lá atrás, em 1980, quando eu deixei a minha tese, eu fiquei com aquela impressão, deixei de fazer a tese de mestrado, eu fiquei com a impressão de que eu não tinha competência para escrever. E quando eu escrevi o livro, depois que eu escrevi, eu falei, nossa, então não foi isso, não foi por isso. Foi muito interessante. E é interessante na sua vida, quando você está atuando, principalmente mulher, você saber que passou por alguma coisa e pode ser que o motivo não é aquele. Então você precisa pensar direitinho porque não ficar... Porque mulher tem um negócio de botar culpa, né? De se culpar por algumas coisas e às vezes não precisa. Então, isso foi muito interessante. Outra coisa é que foi um momento que eu achei para... Eu saí de tudo e foi bom, porque eu fiquei naquela pesquisa do que eu ia fazer, como é que eu ia fazer. E aí eu deixo mais uma lição. Quando você tiver de escrever um livro, pensa direitinho se aquele é o tema que vai ter melhor saída. Veja, é bem verdade que eu já vendi 13 mil livros desse, né, da Arte de Liderar. Fiz ele na versão de bolso, né, que tem ele grande, tem ele pequenininho. Esse aqui tem 28% do conteúdo desse. Foi o livro mais difícil que eu tive de fazer, dos 13 livros que eu já escrevi. Resumido. Eu não queria tirar nada desse. Mas nesse livro eu coloquei uma coisa que eu queria mostrar para você, que tem a ver com isso que você está falando, que são as funções do líder. Por quê? Quando você pode ser um líder e não estar liderando, mas no momento que você está liderando, você precisa se preocupar com algumas coisas. Aqui no livro eu tratei de 8 funções. Depois, lá mais à frente, eu já juntei isso. Mas as 8 funções do líder, e tem até uma figurinha, é bem legal. Esse segundo capítulo desse livro, ele é bem legal, né? Então, eu coloquei, tá aqui, tem a figurinha, né? As 8 funções do líder. Primeiro, você tem que definir a tarefa, ou seja, o que você vai fazer. Tá? Não importa qual a tarefa. Definir o que vai ser feito. Depois você tem que planejar como vai fazer aquilo, quem que vai ser o responsável por fazer, quando vai ser feito, qual o prazo, planejar bem. E depois que você definiu a tarefa e planejou, você tem que passar para a terceira coisa, que é dar as instruções, que é comunicar a equipe, comunicar o que vai ser feito, como vai ser feito, e comunicar bem, lembrando que você fala, não importa como você fala, importa como o outro ouve. Então você tem que comunicar da maneira correta,
se você é uma pessoa do tipo, tem que saber como é o seu liderado, se ele é do tipo auditivo, se ele é do tipo sinestésico, se ele aprende melhor o que vê, às vezes você tem que escrever para ele, né? Eu sempre, só uma parte, eu sempre falo o seguinte, que quando te perguntaram assim, quer que eu desenhe? Muitas vezes não tome isso como, como é que fala? Como algo que você está gozando, não. Porque às vezes, eu, por exemplo, sou visual, desenhou para mim, eu guardo tudinho. Guardar muito mais fácil, Muito mais. né? Exatamente. Então, dar as instruções. Então, definiu a tarefa, planejou, deu a instrução. Mas depois disso tudo, você tem que controlar o que está acontecendo. Você tem que acompanhar. Porque às vezes a pessoa terminou até mais rápido do que o previsto. E você perde a oportunidade da pessoa fazer mais e tudo. Controlar, acompanhar, e é isso que você está falando o tempo todo, né? Fazer esse acompanhamento. Mas, ao dar instruções, é hora de preocupar-se com a delegação. E ao fazer o acompanhamento, é o momento de você pensar como dar feedbacks. E também a outra função do líder é cuidar da avaliação. E avaliar e avaliar bem. Né? Porque as pessoas esperam que o líder fale o que foi feito. Não é isso? Com certeza. Precisa de fazer isso. E a motivação é a sexta função da liderança, que o líder não pode se preocupar, não pode se esquecer nunca. Porque é claro que a motivação é uma coisa interna, as pessoas têm essa motivação. Mas o líder tem que saber o que é, eu falo da ignição. O que motiva essa pessoa? Qual vai ser o gatilho? Qual o gatilho, né? Para que ela fique motivada para fazer aquilo. A sétima função é a organização, que eu divido em sistemas, administração e administração do tempo, gestão do tempo. Líderes têm que saber que administrar tem a ver com recursos. Você tem que liberar recursos para as pessoas, às vezes se ela tem os equipamentos necessários, tudo. Então isso, administrar as horas, administrar uma série de coisas. Inclusive as pessoas, né? Os recursos humanos que você tem, né? Isso é administração. A liderança é cuidar das pessoas, né? Influenciar para que o outro faça, administrar é só uma parte. Mas tem que cuidar do tempo, meu Deus do céu. Líderes têm que ter tempo para ajudar a fazer crescer o negócio. Não pode ser só operacional. Certo? Eu vejo muitos gestores só no operacional, principalmente as mulheres, isso que você estava falando, né? Tem que ter tempo, e para você ter tempo, você tem que delegar, né? E tem que cuidar disso. E por último, e não menos importante, líderes têm que ser exemplares. Tem que dar o exemplo. Não pode cobrar das pessoas que elas cheguem no horário se você só chega atrasado. Por exemplo, né? Quando você está liderando seus filhos, você não pode falar não beba, não fume, se você está com um copo de bebida ou um cigarro na mão. Tem que cuidar do ser exemplar, é básico, né? Mas isso está tudo explicadinho nesse livro, e se alguém quiser, no meu site, soniajordão.com.br, tem inúmeros artigos extraídos desse livro. Vá lá, leia. Pode adquirir o livro também, lá no meu site você tem condição de adquirir todos os meus livros com desconto, né? E a gente manda com frete grátis pelo correio. Não deixa de ir no meu site, soniajordão.com.br, não, porque lá tem muita coisa para você que quer crescer como líder. Seja mulher ou homem, mas tem muita coisa, exemplos de vida lá. E nós fizemos, você também tem um livro seu, né? Conta pra nós aí nesse livro. Eu vou colocar alguma coisa aqui que é muito importante. Sônia, você falou de algo aí interessantíssimo que a gente tem de entender, né? Tudo que você falou aí do líder, eu costumo falar que tem muito líder que é apagador de incêndio. Sabe? Ele só vive para resolver as coisas que tem ali. E o líder, na verdade, ele tem de ser o quê? Ele tem de ser estrategista, influenciador e produtivo. Com certeza. Estrategista por quê? Porque liderança, ele tem uma visão além. Ele tem uma meta. E a gente nunca pode esquecer isso. Então, eu penso de pensar nas melhores estratégias
para a gente alcançar. E tem o conhecimento do todo, né? Sim. Porque às vezes o liderado só tem o conhecimento de uma parte. Exato. Ele sabe, ele é muito bom naquilo, ele sabe muito bem daquilo que ele faz. Mas o líder geralmente ele tem uma visão do projeto um pouco Ele mais tem ampla, essa visão lá na frente, né? É. E por que influenciador? Porque não é ele que vai alcançar a meta. Ele vai liderar as pessoas que vão alcançar a meta. Mas aí, o que preciso? Eu preciso saber não só comunicar, influenciar, conquistar, motivar, tudo isso que você colocou aí, mas também eu preciso olhar para cada um deles e perceber o seguinte: quem é a melhor pessoa para essa função? Então, influenciador tem o estrategista com o influenciador tem a ver isso aqui. E aí eu chego no produtividade. Ele é produtivo, ele faz bem a gestão de tempo, ele faz bem a gestão dos recursos, ele faz bem a gestão das pessoas e juntos nós alcançamos. Um líder exponencial é exatamente esse que não só ele cresce, mas ele leva toda a equipe a crescer. E aí, como você falou, eu falo do líder exponencial. E eu estou, como coordenadora desse livro aqui, Neuroliderança, a arte para ser o melhor líder. Nesse livro aqui, o primeiro capítulo é o meu e eu venho falando exatamente dessa liderança exponencial. Sobre cada questão, sobre esse novo papel do líder, essa necessidade dele ter aquilo que ele já tinha, a visão do mercado, a visão do negócio, a visão da equipe, mas ele tem de ter essa visão disruptiva de ir além, de pensar no futuro e lembrar que futuro a gente constrói hoje. Ah, com certeza. Aliás, nós hoje estamos naquele futuro que nós construímos, que cá para nós passamos, né? Passamos algumas dificuldades para poder chegar onde estamos, né? Como na vida, né? Sim. Como líderes, enfrentamos algumas barras que a turminha hoje nem tá mais aí. Ô, Edila, nossa, é bom demais, esse papo tá maravilhoso, mas nós não podemos continuar tanto, porque acaba ficando cansativo e tudo. Você quer deixar uma mensagem especial para as mulheres empreendedoras, gestoras, para as mulheres que querem ainda assumir cargos de liderança? O que você quer deixar para essas mulheres como de mensagem para esse pessoal? Bom, eu gosto sempre de falar, que a gente não passa um dia sem impactar o mundo. A atitude da gente, e na verdade essa fala vem da ambientalista Jane Goodall. A gente não passa um dia sem impactar o mundo, a atitude que a gente tem faz a diferença e eu escolho que diferença eu posso fazer. Liderança significa exatamente isso, é pensar que não é só comigo, é o outro. Eu estou construindo uma pessoa melhor que sou eu estou construindo um profissional melhor, que também sou eu, mas eu estou construindo um cidadão melhor, que também sou eu. Mas eu vou ajudar a construir isso no outro. E quando eu ajudo o outro a fazer essa construção, eu transformo o mundo. Não tem como, gente. Eu preciso lembrar, parece que esse mundo é muito grande, mas se eu começo a transformar lá dentro da minha empresa, essa pessoa que trabalha, está lá dentro da minha equipe, ela vai levar uma leveza maior para a casa dela. Já começa a mudança no mundo. Então, é uma responsabilidade, é um desafio. Prepare-se para isso. E tenha esse desejo. Porque a liderança, eu particularmente, gosto demais. Na verdade, eu costumo dizer que liderar você tem que querer, tem que gostar, porque tem responsabilidades. Ônus é tudo. Pois é. Bom, e terminando isso aqui, deixar a mensagem para você que quer liderar a primeira. Procure estar preparado. A Edila falou ali da preparação. Procure estar preparado, porque quando chegar a oportunidade, você precisa estar preparado.
Se você quer liderar ou se você quer crescer, prepare-se, trabalhando mesmo. Você queria, antes de eu falar, Você falar, porque eu esqueci de pelo menos Fala. falar sobre o meu Instagram, né, gente? Para me procurar, né? Bom, eu costumo falar que você precisa, né, desejar. E se você, a Sônia já colocou aqui todas as oportunidades que você vai encontrar lá no site dela, mas eu queria te convidar também para me seguir lá na minha página do Instagram, Edila Thaís, que você vai encontrar muitas questões que vão te ajudar a melhorar a sua liderança e ajudar a melhorar você também. Muito bem. A Edna falou, né? Então, antes de terminar, eu tenho tudo. Não, tudo não. Ainda tem muitas coisas que eu não tenho, né? Mas eu tenho o Instagram, Sônia Jordão Oficial, eu tenho Facebook, /Sônia Jordão, eu tenho o canal do YouTube, Sônia Jordão, eu tenho LinkedIn, Sônia Jordão, eu tenho o site, Sônia Jordão tem um monte de coisa, né? E eu tenho alguns outros Instagrams, mas o principal é o Sônia Jordão Oficial. Mas veja só, além de estar preparado, a gente fala que tem uma historinha que eu... Você sabia que a Ana Maria Braga leu um texto desse livro meu? Não sabia, no programa que legal. Dela. Foi chique, bem. Nossa! Ela leu o texto sobre entusiasmo. Lá no meu canal do YouTube, lá no meu site, tem um vídeo dela lendo o texto sobre entusiasmo. É uma coisa importantíssima, gente. Tenha entusiasmo. E lá eu falo o seguinte, que diz que a oportunidade, ela é careca na frente e tem cabelo atrás. Se você não pegou na hora que passou, você não pega nunca mais. Então, e a Ana Maria Braga até leu isso agora, eu te lembrei. Mas tenha entusiasmo pela vida, tenha entusiasmo pelo trabalho, né? Além de estar preparado a ter entusiasmo, reflita o que você melhorou nos últimos tempos, sabe? Eu falo assim, a cada 6 meses você precisa olhar se você cresceu, desenvolveu alguma habilidade, aprendeu uma coisa nova, leu um livro que te despertou. Procure desenvolver, refletir o que você fez e seja proativo, né? Porque esse negócio de ficar só esperando, você não vai conseguir bons resultados como líder nunca, se você não for proativo. Olha, eu queria agradecer a você que está aqui nos ouvindo. Edila, muito obrigado por esse bate-papo, muito legal. Eu acho que vai engrandecer muito o meu podcast. E você aproveite, curta, comente, divulgue, mande para outras pessoas que você acha que precisa de ouvir isso e nos siga, que certamente vai valer a pena, porque tem muitos outros para vir aí. O bate-papo com a Sônia Jordão tá só começando. Vem comigo, que vai valer a pena. Obrigada.